Dani, com o Corpo de Bombeiros, incêndio na cabanagem. Sim, Pedro, e agora, número atualizado do Corpo de Bombeiros, já são cerca de 35 militares que vieram para cá para dar suporte nesse trabalho aí de combate às chamas. Agora, eu estou aqui com o Tenente Alencar, que vai conversar com a gente. Primeiramente, obrigada pela sua participação. Qual foi o cenário que vocês encontraram aqui quando foram acionados? Quando nós fomos acionados por volta das 10h15, 10h30 da manhã, a primeira guarnição que chegou no local se deparou com um depósito, né, de materiais, de venda de material hidráulico, material elétrico, com uma carga de incêndio muito grande, muito material combustível ali e, consequentemente, as chamas muito altas, né? Então foi feita a análise ali do cenário, identificamos que haviam residências que estavam à retaguarda que poderiam também estar sendo afetadas. Então o primeiro trabalho que foi utilizado ali foi o resfriamento para tentar isolar aquela área, enquanto uma outra guarnição foi atacar o fogo para tentar diminuir o incêndio. Essa questão de que um serralheiro teria deixado ali uma caixa de papelão próxima, pegar aquelas faíscas ali do fogo, essa versão faz sentido pelo que vocês analisaram ou ainda é muito precoce? É muito precoce a gente dizer, né? São relatos aqui do responsável pela empresa do que aconteceu, mas é precoce porque durante o combate a gente não consegue visualizar talvez onde começou, mas não consegue visualizar a possível causa. Já foi acionado a perícia do Corpo de Bombeiro que está se deslocando para cá. Após o encerramento dos trabalhos de combate ao incêndio, vai ser feita a perícia de incêndio e tem um prazo de 30 dias para estar emitindo o laudo com a possível causa da situação. E qual o status? Em que pé está o serviço de vocês agora, se comparado ali cerca de 1 hora atrás e agora? Graças a Deus as equipes elas foram muito eficientes e rápidas e conseguiram debelar o incêndio. Apesar da grande carga, né, tivemos um pouco de dificuldade pela quantidade de carga de incêndio que tinha. O fogo já foi debelado, o que nós temos agora é muita fumaça e nós estamos num trabalho agora de rescaldo, né? Estão tendo que entrar com alguns materiais de sapa, revirar aquele material já carbonizado para evitar que a gente se ausente do local após o término do trabalho e tenha uma nova reignição. Sim. Por conta do que vocês estão vendo agora aí dentro e por conta do trabalho também, a loja deve ser interditada ao longo desses dias, por uma questão até da perícia também? Provavelmente sim, até porque eu sondei com o responsável, eles têm questão de seguro, então tudo isso aí vai impactar. Então a loja fica isolada por conta da perícia, após o término da perícia fica por conta do proprietário, o isolamento da edificação. Se nós diagnosticarmos que a edificação ela não apresenta nenhum risco de colapso de estrutura, dela desabar, desmoronar, então a edificação ela fica liberada, aí fica a cargo do proprietário se vai fazer a reforma, o que ele vai fazer, o destino que ele vai fazer. E, Tenente, a gente está vendo nesse momento um grande congestionamento aqui desse lado da pista sentido Belém por conta do isolamento que faz parte do trabalho de vocês. Há uma previsão agora em relação à liberação da pista ou segue sem essa previsão? Olha, do que está atualmente as condições de trabalho, a gente vai levar mais ou menos ainda uma hora e meia trabalhando aqui, até que todo o foco seja extinto, toda a fumaça seja anulada. Agora, Tenente, partindo da hipótese de que realmente tenha sido como aconteceu a causa do incêndio, quais são as orientações, as medidas de segurança? Porque a gente está falando de um profissional habilitado para isso, mas que, em tese, teria tido um descuido. Qual a orientação, de um modo geral, para quem está nos assistindo? Como eu falei recentemente, como eu falei um pouco antes, né? A gente só vai conseguir identificar a causa após a perícia do incêndio, né? Mas em situações similares a essa, como relatou o proprietário, o que pode ser verificado? Primeiramente, é durante a contratação de quem vai realizar o serviço, que seja contratado alguém qualificado, certificado, que ele esteja munido de equipamentos dentro do prazo de validade, não equipamentos às vezes obsoletos, às vezes que tem emendas de fiação elétrica, né, que eles possam estar utilizando equipamento de produção individual. E no caso ali, como ele citou, alguém que está trabalhando ali com sol dessas situações, que vai emitir faísca, que ao redor ele isole todo aquele material combustível que tenha perto, papel, papelão, plástico, que ele consiga trabalhar num ambiente seguro para evitar que aconteça um problema. E também, às vezes, observar a parte elétrica, às vezes fiação, começa numa tomada,
passa para a rede elétrica e causa um incêndio. Então tudo isso aí tem que ser muito bem analisado na hora de se realizar se contratar esse tipo de serviço. Tá certo. Muito obrigada, Tenente Alencar. O senhor falou a palavra que ainda agora tinha fugido da minha cabeça, faísca. Ainda agora eu procurei essa palavra, ela não tinha vindo da minha cabeça, mas muito obrigada pelas suas informações e orientações em relação a incêndios e outros serviços similares. Bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Pedro, então, esse é o posicionamento do Corpo de Bombeiros em relação ao que aconteceu aqui nessa loja hoje de manhã. Como também o tenente explicou, a previsão é que ainda permaneça aqui esse congestionamento ao longo de mais uma hora. Polícia Militar está no local para garantir que realmente a área permaneça isolada. O que resta é paciência para quem já foi pego de surpresa aí no meio desse trajeto, para quem não conseguir pegar um atalho de repente em alguma rua que corte aqui a Avenida Independência, sentido Belém. O mais importante, apesar de todo o transtorno, é que ninguém se machucou. A loja não estava com uma grande movimentação na hora. Foram mais mesmo os funcionários que detectaram o que estava acontecendo e saíram a tempo, acionaram o Corpo de Bombeiros que chegaram aqui. E lembrando, cerca de 35 homens nesse momento ainda na área dos fundos dessa loja para fazer a contenção do fogo. Loja que deve permanecer interditada ao longo dos próximos dias para que a perícia do Corpo de Bombeiros seja feita e para que a segurança de todos realmente seja confirmada, para que ninguém volte aí a trabalhar com nenhum tipo de risco, né? Já que a gente está falando aí de materiais inflamáveis que são vendidos nessa loja e que realmente precisa ter toda uma cautela, como o coordenador, né, da loja falou com a gente. A esperança, né, que logo, logo a loja seja reinaugurada. E aí é isso, é encarar a situação com otimismo nesse momento, apesar de todo o transtorno que ainda é visto por aqui, já que ninguém se machucou. Volto contigo, Pedro. Amém. Dani, obrigado. O serviço do Corpo de Bombeiros ainda vai demorar por volta de 1h30. Você que precisa passar por esse local, atenção. Tá? A gente está falando da Avenida Independência, bem perto da Delegacia da Cabanagem, onde essa empresa de material de construção acabou sendo atingida pelo fogo por volta de 10h30, meia hora depois o Corpo de Bombeiros chegou no local. Agora, 35 homens combatendo esse fogo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Agora, 12h14. E olha só esse caso. Mulheres deram uma surra no homem suspeito de entrar em residências para roubar. Ele achou que, pelas vítimas serem mulheres, ia se dar bem, mas elas usaram um pedaço de madeira para garantir que o bandidão não ia escapar.